Bom, pode passar. Ações do GT Racismo ainda. Realização de oficinas de sensibilização com membros e servidores do Ministério Público, em parceria com o PNUD, isso foi em 2006, e a CEPI, em 2010, Secretaria da Igualdade Racial. Fizemos 4 oficinas no ano passado em várias regiões do estado de Pernambuco. A formação de plano de atuação por promotoria de justiça com fixação de ações e metas, isso surgiu a partir das oficinas de 2010, foi muito interessante. Os promotores mesmo apresentaram propostas de como implementar a lei, de como enfrentar o crime de racismo, de como trabalhar as comunidades quilombolas. Temos mais de 100 comunidades quilombolas no nosso estado. Realizamos, inclusive, a audiência pública em agosto de 2009, com mais de 100 lideranças quilombolas. Todas as lideranças quilombolas do estado de Pernambuco estavam presentes nessa audiência pública. Temos até a presença de 2 procuradores da República, da região, lá de Serra Talhada. E foi riquíssima essa construção, houve muitas continuidades dessa audiência pública, do que foi posto pela liderança, através dos promotores da região, interface com o movimento negro e gestores públicos de saúde, educação e defesa social, suporte técnico para os promotores de justiça, porque, como também lembrando o que Márcia falou, o GT ele não é um órgão de execução, ele é um órgão de coordenação e acompanhamento, e subsidia os promotores nas promotorias onde eles estão sobre as questões raciais. Somos muito solicitados, por sinal, para dar esse aporte, né, devido às inúmeras atribuições que cada um tem e às especificidades que são tratadas nas questões raciais. Pode passar. Bom, e as ações que são dos promotores, aí sim são as ações de execução, intervenção para a concessão de aposentadoria dos quilombolas como trabalhadores rurais, que foi uma ação muito interessante, que eles não tinham direito à aposentadoria, porque eles eram considerados. Eles não eram considerados trabalhadores rurais, porque eles não tinham carteira assinada, né, e nem tinham propriedade da terra. Daí a grande dificuldade foi conseguida através de diálogo com o próprio INSS, foi baixada uma resolução que acabou possibilitando essa aposentadoria dos quilombolas. Intervenção para a implantação do PFS nas comunidades quilombolas, para o Programa de Saúde da Família, onde não existia. Intervenção para a garantia de direitos fundamentais mínimos, como o acesso à água, porque, às vezes, nem isso tinha água potável em algumas comunidades no extremo sertão de Pernambuco. Intervenção para promover a regularização fundiária também, intervenção junto, interface com o Ministério Público Federal, porque essa atribuição é do Ministério Público Federal. Intervenção para garantir a liberdade religiosa. Bom, realização de campanhas institucionais, como eu já falei, combate ao racismo institucional, que foi em 2006, esse enfrentamento à impunidade dos crimes de racismo, participação nos congressos estaduais e nacionais do Ministério Público, com tese sobre o tema racial, incentiva a criação do GT Racismo em outras instituições governamentais, como Polícia Civil e Militar, inserção do enfrentamento ao racismo institucional no planejamento estratégico do Ministério Público de Pernambuco, né, também foi outra ação. Bom, eu trouxe aqui um assunto que é porque eu deletei alguns slides, viu, doutora Gilda, para poder apressar o tempo. Aí ficou um assunto aí que eu gostaria de refletir, que é a questão da mortalidade da juventude negra. Pernambuco tem um programa que chama Pacto pela Vida, e de 2008 para cá vem caindo o número de homicídios em Pernambuco, embora esses 2 últimos meses tenha aumentado um pouco, mas sempre em relação à população branca, e aumentado sistematicamente em relação à população negra. E isso não é só em Pernambuco, eu estou trazendo Pernambuco como um dado do meu estado, né? Então, foi o plenário do Conselho de Segurança Pública divulgou recentemente, com base no mapa da violência de 2011, mostrando, por exemplo, que, eu vou dar o dado de Pernambuco, em 2008 foram assassinados 126% mais jovens negros do que brancos em Pernambuco. Então, isso está acontecendo no Brasil todo. Essa recomendação, em face desse resultado, reconhece como grave a situação da segurança pública no país, tendo como emblemático o crescente número de homicídios e encarceramento de jovens negros, apontando de modo inequívoco para as raízes socioeconômicas e étnico-raciais dessa realidade, como resultado do racismo histórico que a sociedade brasileira infringe a esse segmento. Leve em consideração que a probabilidade de morte de um negro entre 15 e 24 anos é de 127,6% maior do que a de um branco na mesma faixa etária. Bom, recomenda que seja instituído no prazo de 30 dias. Eu não sei se foi instituído, mas não me consta. Isso foi em junho de 2011, essa recomendação do Conselho Nacional de Segurança Pública do Brasil. Mecanismo do tipo agenda conjunta, Ministério da Justiça, CEPI,
Secretaria Nacional da Juventude, Comissão de Segurança Pública e Câmara de Deputados, visando a busca de soluções e definição de responsabilidades setoriais em relação a políticas públicas de combate à violência letal contra a juventude negra. E não me consta que tenha havido nenhuma mobilização nesse sentido. É isso que eu gostaria de lembrar, que a gente precisa saber o que foi feito com essa recomendação. E nós precisamos questionar, inclusive, enquanto Ministério Público, né, Federal e dos estados. Né? Pode passar. Eu estou fazendo aqui uma conclusão que eu chamaria de sugestão também, mas é uma coisa assim, muito, até certo ponto, muito singela. Diante de tantas questões que foram colocadas aqui, sugestões importantes que foram dadas, mas eu gostaria de realçar uma coisa que, para mim, é muito clara, que é a dificuldade de se implementar toda essa relação maravilhosa que existe antirracista devido ao racismo institucional que impera, né? Que é justamente essa maneira de interpretar a lei como se todos fossem iguais perante a lei, não é? E que, na hora que você vai apresentar uma demanda que atinge especificamente determinado segmento, esse cidadão concreto, como o Bob chamava, o cidadão negro, o cidadão idoso, a cidadã mulher, essa demanda é tida como esse direito de todos perante a lei é tido como um impedimento, como um empecilho a implementar uma ação concreta em favor dessas populações, desses grupos vulneráveis. Então, eu acho que, na minha opinião, ao longo, isso também a gente descobriu através de pesquisa recentemente feita no Ministério Público de Pernambuco, o racismo institucional, ele é um dado concreto que tem que ser enfrentado. A gente tem que discutir isso, o Ministério Público, as instituições públicas, porque eu falo Ministério Público e magistratura, porque nós temos a obrigação maior de implementar a lei, de interpretar a lei, fazer a leitura crítica da lei, não é? Então, nós não fomos acostumados com isso, nós fomos acostumados a essa mentalidade liberal de que todos são iguais. Então, esse recorte é difícil, e isso a gente detectou, inclusive, numa pesquisa recente, que ainda há essa leitura, apesar de toda essa discussão que se faz há quase 10 anos, ainda existe essa cultura de que todos são iguais, né? É muito forte isso. A gente passou a vida inteira lidando com isso, né? Então, por isso é preciso que, em face dessa evidência de que a legislação específica não tem sido suficiente para implementar as mudanças constantes dos compromissos assumidos pelo Brasil nas conferências mundiais, e considerando o papel constitucional do Ministério Público brasileiro, é necessário que se criem estratégias institucionais que possibilitem a reflexão sobre o assunto. Tá? Que assunto? Essas novas demandas, esses novos direitos, tais como criação de grupo de trabalho, discussão, capacitação e sensibilização de membros e servidores para uma atuação mais Então, eu deixo isso aqui a título de proposta, de reflexão, porque há uma resistência muito grande na nossa área de justiça. A magistratura, então, nem se fala, é ainda mais resistente. Mas eu acho que a gente tem que fazer o dever de casa, eu costumo dizer isso, a gente tem que fazer o dever de casa, que a gente tem o papel, inclusive, de cobrar da magistratura. Mas, se a gente não fizer a parte da gente não se habilita a reivindicar as outras instituições governamentais, principalmente. Então, eu acho que, como Ministério Público brasileiro, nós temos que estar a serviço desses novos direitos, a serviço dessa legislação e dessas demandas que são postas pelos movimentos sociais. E, lembrando, inclusive, só para finalizar, que, na condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos do Estado brasileiro em relação ao caso de Simone, ele relembra as recomendações da conferência, do relatório da comissão, que diz o seguinte, incitando o Brasil, recomendando para uma cobrança posterior, porque foram os compromissos assumidos na plataforma de Durban, adotar e instrumentalizar medidas de educação dos funcionários de justiça e de polícia, a fim de evitar ações que impliquem discriminação nas investigações, no processo, na condenação civil ou penal, nas denúncias de discriminação racial e racismo.
Promover um encontro com organismos representantes da imprensa brasileira, com participação de várias entidades, para que sejam abordadas as questões tratadas na conferência. Organizar seminários estaduais com representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, locais com o objetivo de fortalecer a proteção contra a discriminação racial e o racismo. Solicitar aos governos estaduais a criação de delegacias especializadas na investigação de crimes de racismo e discriminação racial. E isso que é dirigido especificamente a nós, que o Conselho Nacional do Ministério Público está, inclusive, cobrando dos Estados. Solicitar aos Ministérios Públicos dos Estados a criação de promotorias públicas estaduais especializadas no combate ao racismo e à discriminação racial. Promover campanhas publicitárias contra o racismo, contra a discriminação racial e o racismo. Bom, eu só quero lembrar que todas essas recomendações constam dos compromissos assumidos pelo Brasil e agora trazidos à tona na condenação, que, por sinal, é de 2007, já tem algum tempo, e que a sociedade precisa saber que nós, Ministério Público Brasileiro, somos esse instrumento, né, constitucional que pode e deve ser utilizado para implementar leis. E que a minha proposta que eu coloco é que essa demanda seja sempre posta, seja sempre colocada, que não haja essa, digamos assim, essa timidez em nos procurar e que o Ministério Público brasileiro, como um todo, cada vez mais, que já tem feito esse trabalho, cada vez mais ele se capacite, ele se habilite para atender essas questões da sociedade brasileira, porque nós não podemos pensar no Estado democrático de direito sem justiça social. E ofender a dignidade das pessoas pela discriminação racial ou de gênero é uma violação de direito que atinge fundamentalmente a dignidade da pessoa. E o ser negro, como foi colocado aqui por alguém que falou o porquê de não se identificar no recenseamento do IBGE, é porque é tão difícil, né? A pessoa negra, essa negação do racismo, do seu pertencimento, está ligada justamente a essa baixa estima que vem sendo construída ao longo de séculos, né? De como a pessoa negra é tratada, é vista nos livros escolares, como ela o lugar que ela ocupa na sociedade, que foi naturalizado como sendo aquele lugar. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente esteve na reunião dos promotores ibero-americanos, né? Quantos membros acho que tinha vários membros da Ibero-América representada, mais de 20 promotores da América Latina inteira, né? América Central, né? Centro-América e Ibero-América, né? Incluindo país, né? Bom, promotores e procuradores de justiça, o Ministério Público dessa região. Não tinha um negro nem um indígena. Justo dessa população, que somos a esmagadora maioria de pessoas negras e indígenas, a não ser algumas exceções, porque já exterminaram os negros e os indígenas em alguns desses países. Mas, enfim, é essa subrepresentação, é esse lugar que o negro não está, nunca está, ele está sempre super representado no lugar da pobreza, no lugar socialmente degradado, no lugar que foi naturalizado como sendo o da população negra, e justamente a reação às cotas é justamente para que esse lugar não se altere, né? Porque o empoderamento, o saber traz o empoderamento que a sociedade não quer possibilitar à população negra. E é por isso que essa resistência tem que ser enfrentada com a legislação e pelas instituições brasileiras que são encarregadas de promover a democracia através da justiça social. Muito obrigada por tudo, para tudo.